Olá, queridos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos agora para a correção da semana 3 do PET volume 1 de História. O tema de vocês é as diferentes formas de registros da história e a sua contribuição para a preservação da memória. Vamos falar nada mais, nada menos do que de fontes históricas. Antes de entrar propriamente dito na imagem ilustrativa ali que fala um pouquinho sobre elas, eu quero ler com vocês aqui essa introdução que nós temos aqui, ó. Caro estudante, nessa semana você identificará os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutirá a presença ou a ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação destes marcos presenciais de memória. Os marcos e registros da história foram produzidos e difundidos por um grupo social e que, por isso, podem ser representativos de todos os grupos que compõem a sociedade. Você perceberá que a escrita ou documento escrito não é uma única fonte de representação da história, e a reconstrução do passado dos diversos grupos compõe a sociedade. Esta representação também pode ser feita por meio de outros tipos de fonte, como os relatos orais, as lendas, os rituais, as formas de saber e fazer objetos, fotos e construções. Gente, inclusive eu quero deixar para vocês aqui nos cards, né, um exemplo de patrimônio imaterial que também é uma fonte histórica, que é um conhecimento que foi passando de geração a geração, desde a antiguidade, aprendido com os indígenas e perpetuam até os dias atuais, que é o vídeo que eu fiz lá nas paneleiras de Goiabeiras, no Espírito Santo. Então, depois vocês entrem aí neste link e assistam o vídeo para vocês verem como é que funciona, como é que eles fazem, quais são as etapas da produção que eles fazem, que é uma coisa que foi passada de geração para geração até a atualidade, tá bom? Vamos aqui então para as fontes históricas. Vestígios produzidos pelas pessoas, estou lendo aqui, ó, nesse trechinho, na sua passagem pela Terra e usados pelo historiador para construir um conhecimento sobre a história. Então, primeiro, nós temos aqui os conhecimentos visuais. Se encaixam aí nas fontes históricas visuais. Fotografias, pinturas, desenhos, cartões postais. A exemplo, nós temos aqui o Abaporu, que é um quadro de Tarsila do Amaral, que é uma fonte histórica muito utilizada aí para recontar principalmente aí a Semana da Arte Moderna, onde ocorreu aí um movimento para valorização da cultura feita dentro do Brasil e não valorizar mais a europeia, e sim valorizar aqui o que era produzido dentro do país. Nós temos as fontes escritas. Essas fontes escritas são cédulas de identidade, são diários, são leis, são todos os tipos de documento, tudo que é escrito é uma fonte histórica escrita. Nós temos as fontes históricas orais. Essas fontes orais são o quê? São cantigas, lendas e entrevistas. Essas fontes orais, elas são passadas de geração para geração e são recontadas. Ao longo dos anos, ela sofre alguma mudancinha ou outra, mas permanece com o mesmo objetivo. Exemplo, aí nós temos as lendas do Bumba Meu Boi, do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, entre outras coisas que podem ser usadas nesses relatos orais. Nós temos também a cultura material como fonte histórica, que vem a ser isso: brinquedos, móveis, vestimentas e etc. Exemplo, eu tenho aqui esse celular. Esse celular, daqui uns 20 anos, ele vai ser praticamente uma relíquia, porque já vão ter inventado alguma coisa muito melhor do que ele. E assim vai sucessivamente. As pessoas que vão guardando determinados objetos, esses objetos servem depois para recontar a história da pessoa. Muitas das vezes, o historiador ele é comparado a um detetive, porque se ele chega num local onde não tem ninguém, mas a pessoa deixou vários vestígios para trás, através dos vestígios que essas pessoas deixaram ali, roupas, objetos que usavam para se alimentar,
documentos, até mesmo CDs, disquete, já ouviu falar em disquete? Imagens, né? Fotografias, quadros, enfim. Se juntar tudo aquilo ali e fazer uma pesquisa minuciosa, ele vai descobrir como que é que essa pessoa vivia. E é através disso, desses vestígios, que nós ficamos sabendo como viviam os primeiros seres humanos, né? Que através como é que eles fabricavam aí as suas ferramentas, como iniciou a agricultura. Através desses vestígios nós ficamos sabendo como que eram as primeiras cidades, como eram as fortificações, a grossura das paredes, as construções, os templos, os monumentos, enfim. Tudo isso é fonte histórica e ela é usada no decorrer dos anos para recontar a história, principalmente através desses vestígios que muitas das vezes não tem mais a pessoa ali, o ser humano ali já passou milhares de anos, mas eles servem para recontar a história. Para saber mais, nós temos aí as indicações que o pet de vocês trouxe, inclusive tem a sugestão de um filme aqui, ó, O Doador de Memórias. Dá uma olhadinha no YouTube, vê se você encontra esse filme e assista, que é bom para você aprender mais. Na hora que você estiver aí de boa, no sofazinho, vai lá e coloca o filme para você assistir. Então vamos aqui para as atividades. Por que as fontes históricas são importantes para o estudo da história? Justifique a sua resposta. Porque os historiadores se utilizam de todos os vestígios disponíveis deixados pelos homens para compreender um fato ou episódio. É através dessas pistas que sabemos como viveram os povos antigos. 2. Identifique em sua casa um documento, objeto ou um artigo que seja uma fonte histórica de seu contexto familiar. Isto é, que revele dados, insumos e informações referentes à sua família. O que ele lhe permite contar sobre a sua família? Qual é o valor desse objeto para você e para seus familiares? Partindo da diversidade de histórias e contextos apresentados pelos objetos, reflita sobre a importância e o valor das histórias que podem existir por trás de simples elementos. Então, gente, nós temos aí geralmente em casa esses objetos aqui, ó. CDs, DVDs. Hoje em dia é a coisa mais difícil você ter um DVD. Aqui perto da minha casa, por exemplo, tinha uma locadora de DVDs. As pessoas iam lá até pouco tempo atrás, locavam os vídeos, né, os CDs, para poder assistir o vídeo em casa. Hoje ninguém faz isso mais. Todo mundo tem uma Netflix. Se não tem uma Netflix, vai procurar a Globoplay, enfim. Todo mundo vai atrás assim de uma facilidade maior e de várias opções, né? Hoje não se tem isso mais. Mas na sua casa pode ter CDs, pode ter DVDs, fitas cassete vocês não devem ter visto na vida. Então nós temos em casa também documentos como certidões, identidade, escrituras, fotografias, quadros, roupas, entre outros. Então, dentro desses objetos que você tem na sua casa, você vai refletir sobre a importância e sobre o valor das histórias que podem existir por trás desses simples elementos. Então, você vai refletir e você vai dizer nessa questão quais são os objetos que tem aí na sua casa que são fontes históricas, né? Que pode ser uma fonte histórica para recontar, inclusive, a sua história. Porque você é um sujeito que faz história. Sua família faz história. Né? E ninguém fica aí, ninguém é inerte nesse mundo que não vai ter uma história. Então, vamos para a 3. Leia a letra da música a seguir, que pode ser usado como fonte histórica. Canto das Três Raças, de Clara Nunes. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mais que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Ao analisarmos uma fonte histórica, como é o caso dessa música, é possível perceber qual era a intenção de sua produção e o que ela nos revela sobre o passado?
Justifique a sua resposta. E aqui em cima eu coloquei a minha resposta. A música fala sobre o sofrimento das raças brasileiras formadas por índios, negros e brancos. Então aqui trata-se do sofrimento das três, né? Não fala só de uma. Fala aí do sofrimento daqueles que compõem a formação do Brasil, né? Que foi formado por índios, negros e brancos. Então é isso, se foi útil, curte, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seu coleguinha para que ele possa fazer também as atividades. Te espero na próxima semana.